Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo para mais um dia aqui, onde nós vamos ler a palavra do Senhor. Estamos aí há mais de 100 dias lendo a palavra, graças a Deus. E hoje nós vamos continuar no segundo livro de Crônicas. Nós vamos ler hoje do capítulo 30 até o capítulo 33, ok? Então já pega aí a sua Bíblia, nós estamos aqui lendo a história do rei Ezequias. Capítulo 30 de 2 Crônicas. Ezequias convidou todo Israel e Judá, inclusive enviando cartas para Efraim e Manassés, a fim de que fossem ao templo de Javé em Jerusalém, para celebrar a Páscoa em honra de Javé, o Deus de Israel. Então aqui Ezequias, só te colocando aqui junto do contexto da história, Ezequias, quando ele, depois de ter subido ali no trono, ele convidou para que todo Israel, todo Judá, toda a tribo também de Efraim, Manassés, até mesmo de Benjamim não, a tribo de Efraim e Manassés somente, para que eles pudessem se reunir. Eles estavam ali, cada um para um lado, cada um fazendo aí as suas obrigações, vamos assim dizer. E Ezequias pede para que todos se reúnam para comemorar a Páscoa, em honra de Deus. Então a gente vê que Ezequias tem um planejamento aqui muito legal, muito bacana, que é louvar e glorificar o nome de Deus. O rei, as autoridades e toda a Assembleia de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. De fato, eles não tinham podido celebrar no tempo certo porque ainda restavam muitos sacerdotes para se purificar e o povo não se havia reunido em Jerusalém. A proposta foi bem aceita pelo rei e por toda a Assembleia. Decidiram então avisar todo Israel, desde Bersabeia até Dan, convidando para que fossem a Jerusalém celebrar uma Páscoa em honra de Javé, o Deus de Israel, porque poucos a celebravam, como está prescrito. Então os mensageiros partiram, levando as cartas escritas pelo rei e pelas autoridades para todo Israel e Judá, com a seguinte ordem do rei. Olha para você ver que mensagem bacana que Ezequias vai deixar aqui para todos os israelitas. Israelitas, voltem para Javé, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e ele se voltará para vocês, que sobreviveram, escapando do poder dos reis da Assíria. Não façam como seus pais e irmãos, que foram infiéis a Javé, o Deus de seus antepassados, e que por ele foram entregues à ruína, como vocês mesmos podem ver. Não tenham a cabeça dura como seus pais. Comprometam-se com Javé, dirijam-se para o santuário dele, que ele mesmo consagrou para sempre. Sirvam a Javé, o Deus de vocês, e ele afastará de vocês o ardor de sua ira. Se vocês se voltarem para Javé, seus irmãos e filhos vão encontrar a compaixão daqueles que o levaram para o exílio, e estes deixarão que eles voltem para esta terra. Porque Javé, o Deus de vocês, tem piedade e compaixão. Ele jamais voltará as costas para vocês se vocês se converterem para ele. Olha que fala maravilhosa aqui de Ezequias. Primeiro ele nos mostra que Deus é um Deus que nos ama muito. E ele fala aqui, no versículo 8, que não tenhamos a cabeça dura como os nossos pais. O que ele está querendo dizer? Como os nossos antepassados, onde pecavam e não estavam nem aí. Ele pede para que a gente se comprometa com Deus, dirigindo-se para o santuário dele, dirigindo para a igreja santa de Deus. Então é fazer esse compromisso com o Senhor. Saiba que você não está fazendo esse compromisso não é com os homens, não está fazendo esse compromisso com qualquer pessoa, está fazendo esse compromisso com Deus. E aí, muito importante que ele diz aqui no versículo 9, porque Javé, o Deus de vocês, tem piedade e compaixão. Ele jamais voltará as costas para vocês se vocês se converterem para ele. Olha que lindo, cara. Ele nos mostra que devemos, de fato, entregar o nosso coração para Cristo, pois vivemos aí no mundo pecaminoso e nós somos pecadores. E a tendência humana é caminhar para o pecado. Nós sempre escolhemos aí os prazeres da vida, os prazeres da carne e esquecemos, de fato, aquele que nos amou, aquele que morreu na cruz em prol de todos os nossos pecados. Então, é se arrepender verdadeiramente, é se entregar para o Pai, pedir desculpa para Ele, misericórdia, pois sem Ele nós não somos nada. E aqui nos mostra que Ele jamais voltará as costas para a gente se nós nos convertermos verdadeiramente para o Pai. Ou seja,
amar a Ele sobre todas as coisas, porque Ele tem piedade e compaixão. Ele nos ama verdadeiramente. Vamos amar a Deus verdadeiramente também, tá bom? Os mensageiros passaram de cidade em cidade pela região de Efraim, Manassés e Zabulon, mas as pessoas riam e zombavam deles. Olha para você ver, eles estavam lá anunciando que ia celebrar a Páscoa em honra e glória a Deus e as pessoas zombavam deles. Somente alguns de Aser, Manassés e Zabulon foram humildes e se dirigiram para Jerusalém. Ou seja, temos que aprender aqui com essa história e não zombar, não rir das pessoas quando elas estão falando sobre Deus, pois é isso que Jesus nos pediu. Vão e espalhem o evangelho para todas as criaturas. É, de fato, ser humilde e ouvir aquilo que a pessoa está falando sobre Deus. Então é muito importante a gente abaixar a nossa cabeça para a palavra do Senhor. Amém? Em Judá, o poder de Deus agiu, fazendo com que todos concordassem em cumprir a ordem do rei e das autoridades, conforme a palavra de Javé. No segundo mês, grande multidão se reuniu em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento. A assembleia era muito numerosa. Imagina que lindo, cara. Devia estar assim, ó, lotado para poder louvar e glorificar o nome de Deus. Isso é muito bom. Destruíram os altares para sacrifícios que havia em Jerusalém e eliminaram os altares de incenso, jogaram tudo no vale do Cédron. No dia 14 do segundo mês, imolaram a Páscoa. Os sacerdotes e levitas confessaram seus pecados, se purificaram e levaram os holocaustos ao templo de Javé. Mais um ensinamento bíblico. Qual foi a última vez que você confessou os seus pecados? Qual foi a última vez que você buscou o seu sacerdote, o seu padre da sua paróquia, para você poder confessar os pecados para ele, mas principalmente, cara, você não está confessando os pecados para um humano. Você sabe que Deus ele está usando o padre para poder ser um instrumento para que você possa confessar os seus pecados. Então, saiba que você não está confessando os seus pecados para um homem qualquer, mas sim Deus está habitando naquele lugar, Deus está usando aquele filho dele como um instrumento para que você possa confessar os seus pecados. Então é muito importante nós procurarmos aí o nosso padre da nossa paróquia, o mais próximo que você tiver, e confessar os seus pecados. Qual foi a última vez que você confessou os seus pecados? É muito importante a gente sempre refletir sobre esse assunto. A Igreja Católica pede que a gente se confesse pelo menos uma vez por ano, mas eu vou ser bem sério com você que compensa você confessar aí, cara, todas as vezes que você sentir necessidade. E quando é que a gente sente necessidade? Todos os dias. Óbvio que nós não vamos conseguir confessar todos os dias, mas é manter ali uma rotina de confissão. Fazer isso de algo normal, não fazer isso de algo, nossa, isso é muito fora da realidade. Não, Deus pede para que a gente se confesse. Deus quer ouvir o nosso arrependimento verdadeiro e Ele usa aí dos padres para poder fazermos a nossa confissão. Então, se Deus colocou os padres na nossa paróquia para eles exercerem essa função, vamos fazer a nossa parte e vamos nos confessar. Você pode ter certeza, eu vou te dar um testemunho, cara. Todas as vezes que eu saio da sala de confissão, parece que eu nasci de novo. Eu estou ressuscitado pelo amor de Deus, cara. Você sai dali muito feliz, você sai dali olhando para o mundo de uma forma totalmente diferente. Então, se eu puder te deixar uma dica, confesse seus pecados, tá bom? Cada um assumiu o seu posto de acordo com a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes derramavam em libação o sangue recebido das mãos dos levitas. Como na assembleia havia muita gente que não se havia purificado, os levitas se encarregaram de imolar as vítimas pascais de todos aqueles que não estavam purificados para consagrá-los a Javé. Manassés, Issacar e Zabulon não se havia purificado e comeu a Páscoa, ou seja, eles fizeram algo de errado aqui, sem obedecer ao que estava determinado. Por isso, Ezequias rezou por eles, dizendo: Javé, na sua bondade, perdoe o pecado dos que buscam de coração a Deus. Javé, o Deus de seus antepassados, mesmo que não tenham a pureza exigida para as coisas santas. Javé ouviu Ezequias e não afligiu o povo. Olha para você ver a oração aqui de Ezequias. Ezequias, sabendo da bondade de Deus, ele vai ali com todo o coração pedir arrependimento,
Perdoe os pecados dos que buscam de coração a Deus. Deus pede para que a gente ame a Ele sobre todas as coisas, que nós buscamos a Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, ou seja, é amar a Deus verdadeiramente. E quando nós buscamos a Deus verdadeiramente e arrependemos dos nossos pecados, das nossas faltas, você pode ter certeza, assim como Deus ouviu Ezequias, que pediu arrependido de todo o coração, Ele vai ouvir os nossos pecados também. Por isso a importância de sempre pedir perdão para Deus, confessar os nossos pecados para Ele. Os israelitas que se encontravam em Jerusalém celebraram durante 7 dias a festa dos pães sem fermento com grande alegria. Todos os dias os levitas e sacerdotes louvavam a Javé com grande entusiasmo. Ezequias felicitou todos os levitas por suas boas disposições para com Javé. Passaram os 7 dias da festa oferecendo sacrifícios de comunhão e agradecendo a Javé, o Deus de seus antepassados. Toda a assembleia resolveu continuar a festa por mais 7 dias, e com alegria a celebraram durante outros 7 dias. Ezequias, rei de Judá, ofereceu à assembleia 1000 bezerros e 7.000 ovelhas, e as autoridades também ofereceram para a assembleia 1000 bezerros e 10.000 ovelhas. Grande número de sacerdotes se purificou. Toda a assembleia de Judá se alegrou, juntamente com os sacerdotes e levitas, com os que tinham vindo de Israel e com os imigrantes vindo de Israel, ou que residiam em Judá. Foi grande a alegria em Jerusalém, pois desde os tempos de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não acontecia uma coisa assim em Jerusalém. Por fim, os sacerdotes levitas puseram-se de pé e abençoaram o povo. A voz deles foi ouvida por Deus, e a oração chegou até o céu, sua santa morada. Olha a importância de estarmos aqui intimamente conectados com o Senhor, ou seja, abrir o nosso coração, conversar com Ele, orar, fecharmos a portinha do nosso quarto, apagar a luz, é o jeito que eu gosto de fazer, tá? Fechar a porta do quarto, apagar a luz, colocar ali um fundo musical, fazer um louvor em agradecimento a Ele e conversar com Ele, cara. Conversar com Ele, se abrir, falar assim, Pai, eu estou aqui agora só eu e você. Não tem nada e nem ninguém que vai nos atrapalhar aqui neste momento. E aí começa a fazer a sua oração, cara. E pode ter certeza, assim como fala aqui na palavra, a voz deles foi ouvida por Deus e a oração chegou até o céu, sua santa morada. Olha para você ver quão misericordioso o nosso Deus é. A gente ora aqui embaixo na terra e Ele, lá nos altos dos céus, na sua santa morada, no seu lugar santo, Ele escuta as nossas orações e age em nossa vida. Por isso é sempre muito importante estar aí com a sua fé cheia, pedir para que Deus aumente cada vez pedir para que Deus aumente cada vez mais a nossa fé para aí confiar na promessa de tudo aquilo que Ele vai fazer em nossa vida. Então, é buscar mesmo essa intimidade no Senhor, pois Ele escuta a nossa oração, tá bom? Deus está escutando aquilo que você está falando. Então, vai atrás de Deus, faça a tua oração, porque Ele quer te ouvir. Capítulo 31. Quando as festas terminaram, os israelitas que aí se encontravam percorreram as cidades de Judá, derrubando os postes sagrados, demolindo as estelas e destruindo os lugares altos e altares que havia em todo Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, até acabar com tudo. Depois, os israelitas voltaram para suas cidades, cada um para a sua casa. Ezequias organizou os sacerdotes e levitas por classes, cada um com a sua função. Sacerdotes e levitas para os holocaustos, para os sacrifícios de comunhão, para o serviço litúrgico, para a ação de graças e os cânticos na porta dos acampamentos de Javé. O rei contribuiu com parte de seus recursos para os holocaustos matutinos e vespertinos, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas, como está escrito na lei de Javé. O rei ordenou aos habitantes de Jerusalém que dessem a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem dedicar-se à lei de Javé. Logo que a ordem foi transmitida, os israelitas forneceram com abundância
os primeiros frutos do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de todos os produtos do campo. Olha que bonito. Perdão. Assim que eles receberam aquilo que eles plantaram, ou seja, eles colheram tudo aquilo que eles plantaram, a primeira coisa que eles fizeram aqui foi, logo que a ordem foi transmitida, os israelitas forneceram com abundância os primeiros frutos do trigo, ou seja, eles glorificaram a Deus, entregaram para Deus daquilo que eles estavam colhendo, e entregaram fartamente o dízimo de tudo, ou seja, deram como dízimo para Deus. Essa é a importância do dízimo na nossa igreja. Os israelitas e judaítas que moravam nas cidades de Judá levaram também o dízimo dos bois e ovelhas. Fizeram montes com o dízimo das coisas consagradas a Javé, seu Deus. Então, quando alguém te perguntar assim, poxa, por que é importante dar dízimo para a igreja? Saiba que você está dando aquilo ali, primeiro porque Deus que te deu aquilo que você colheu. Nós não podemos esquecer disso. A gente acha que pelas nossas forças, pelas nossas próprias mãos, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Não se engane, cara. É Deus quem está te abençoando. Então, nada mais justo do que a primeira coisa que você fizer quando receber o seu salário ali é tirar um pouco para Deus e dar para Ele em honra, em glória de tudo aquilo que Ele está fazendo pela sua vida. Saiba que o dízimo você não está dando para os homens, mas sim para Deus. Começaram a fazer montes no 3º mês e terminaram no 7º. Ao verem esses montes, Ezequias e as autoridades bendisseram a Javé e ao seu povo Israel. Depois, Ezequias pediu a opinião dos sacerdotes e levitas sobre o que fazer com tudo isso. Olha para você ver, eles estavam recebendo muitas coisas. Azarias, chefe dos sacerdotes da família de Sadoc, disse ao rei: Desde que as contribuições começaram a ser trazidas ao templo de Javé, está sendo possível comermos até ficarmos satisfeitos, e ainda sobra com fartura. Pois Javé abençoou o seu povo, e esse montão de coisas é sobra. Olha que coisa maravilhosa, cara. As pessoas ali estavam conectadas com o propósito de Deus na vida delas. Elas estavam entendendo, elas tiveram a sabedoria, a inteligência de que o dízimo que elas estavam dando para a igreja, elas estavam ajudando no templo do Senhor, mas muito mais importante do que isso, elas estavam dando aquilo em honra para Deus, pois Deus abençoava elas e elas davam em troca tudo aquilo que Deus merece. Deus merece muito mais, cara, muito mais do que o dízimo que nós tiramos, mas nós somos seres humanos aí e a gente tem que dar pelo menos o mínimo, aquilo que Deus merece. Então eles deram esse dízimo aí em honra, em glória ao nome de Deus. E, cara, eles estavam com tanta fartura, eles estavam dando tanto alegre aquele dízimo que estava sobrando. E esse montão de coisas é sobra. Olha que maravilha. Ezequias mandou então construir depósitos no templo de Javé, e assim fizeram. Depois, carregaram os donativos, o dízimo e outras oferendas com toda a honestidade. Mais um ensinamento aí para os nossos líderes, os nossos padres, os nossos tesoureiros das nossas igrejas, é fazer a administração desse dinheiro, lembrando que os fiéis que deram esse dinheiro foram fiéis que estão dando esse dinheiro para o templo de Deus, estão dando esse dinheiro para Deus, para fazer as obras do Senhor. Então, quem organiza, quem administra esse dinheiro, tem que fazer assim como esses chefes aqui, ó. Depois carregaram os donativos, o dízimo e as outras oferendas com toda a honestidade, ou seja, tratar o dinheiro de Deus com toda a honestidade, ok? Não se esqueça disso aí, você que é tesoureiro na sua igreja. O chefe da turma era o levita Conenias, ajudado por seu irmão Semei. Os fiscais eram Jaiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Gemaquias, Maate e Banaías. Estavam todos subordinados a Conenias e ao seu irmão Semei, sob a supervisão do rei Ezequias e de Azarias, chefe do templo de Deus. O levita Coré, filho de Gena, porteiro da entrada oriental, ficou encarregado das ofertas espontâneas que se faziam a Deus. Ele distribuía as ofertas feitas a Javé e as coisas santíssimas. Eram seus auxiliares Éden, Miniamim, Jesua, Semeias, Amarias e Sequenias. Eles ficaram encarregados das cidades dos sacerdotes para distribuir as porções aos irmãos.
conforme suas classes, a grandes e pequenos indistintamente, e não só os homens registrados de 3 anos para cima. Em outras palavras, forneciam provisões para todos os que entravam diariamente no templo de Javé para exercer o ministério, conforme suas funções e segundo suas classes. Os sacerdotes estavam registrados por família e também os levitas, a partir dos 20 anos, por suas funções e classes. Deviam todos registrar-se com família inteira, mulheres, filhos e filhas e todo o povo, e todo o grupo, pois deviam consagrar-se com fidelidade ao que é sagrado. Quanto aos sacerdotes aaronitas, que viviam na zona rural de suas cidades, em cada cidade havia homens encarregados de distribuir pessoalmente as porções para todos os sacerdotes e todos os levitas inscritos no registro. Até notei aqui, dessa parte, que fala que, para a gente notar aqui na palavra, que a sobra não é acumulada por ninguém. Então a gente viu aqui que tudo que precisava ser distribuído ali entre o templo, entre os ministros, tudo estava sendo bem distribuído com honestidade, como a própria palavra de Deus aqui disse. Então, todos os tesoureiros das igrejas têm que pegar isso de exemplo. O dinheiro que os fiéis dão para a igreja, elas estão consagrando para o templo de Deus, para as obras no templo do Senhor, para que o evangelho chegue até o ouvido das pessoas. Então, tratar esse dinheiro com muita honestidade, assim como a Bíblia nos ensina. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Ele praticou o que é bom, direito e honesto diante de Javé, seu Deus. Tudo o que ele realizou para a reforma do templo de Deus, para a aplicação da lei e dos mandamentos, ele o fez buscando a Deus de todo o coração. Por isso foi bem-sucedido. Então, quando perguntarem para você como nós podemos nos tornar seres bem-sucedidos, buscar a Deus de todo o coração. E ser bem-sucedido, essa palavra hoje em dia, ela está um pouco mal colocada. As pessoas acreditam que ser bem-sucedido é somente em bens materiais. É também, mas esse não é o ser bem-sucedido verdadeiramente. O ser bem-sucedido, cara, vai muito mais além do que as conquistas de carros, de casas, de riquezas, de dinheiro. A nossa conquista para ser bem-sucedido verdadeiramente é se entregar a Deus de todo o coração. Se você quer ser bem-sucedido, entregue o seu coração verdadeiramente para Deus. Você vai ver o que é ser bem-sucedido de verdade, viu? Capítulo 32. Depois desses atos de fidelidade, aconteceu que Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Ezequias, vendo que Senaqueribe estava se aproximando com a intenção de atacar Jerusalém, ele com seus oficiais e guerreiros decidiram fechar todas as minas d'água que havia fora da cidade. E todos ajudaram. Reuniram bastante gente para fechar as minas e o riacho que atravessava a cidade. Diziam: por que o rei da Assíria deveria encontrar tanta água ao chegar aqui? Ezequias mandou reforçar e reformar as muralhas em todos os pontos onde tinham sido derrubadas. Levantou as torres e fez ainda outra muralha do lado de fora. Reforçou também os aterros da cidade de Davi e preparou muitas armas e escudo. Nomeou comandantes que organizassem um exército para a luta e os reuniu consigo na praça que existe à porta da cidade. Então nós estamos vendo aqui que Senaqueribe, rei da Síria, está querendo atacar Ezequias. E vai ser bem interessante porque Deus vai estar agindo neste momento, preste atenção. Neste momento que eu falo nesse capítulo, tá? Aí os corajosos dizendo, sejam fortes, Aí os encorajou dizendo, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e nem receio do rei da Assíria, ou dessa multidão de que está com ele. Nós contamos com alguém mais poderoso do que ele. Do lado dele está o poder humano, mas do nosso lado está Javé, o nosso Deus que vai nos socorrer e guerrear ao nosso lado. E o povo ficou muito animado com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então não se esqueça que nas batalhas do dia a dia, se você estiver enfrentando aí qualquer problema desse mundo, saiba que mesmo que o poder de lá, que o lado do inimigo for muito mais,
como é que eu posso dizer? Você acredita que seja muito mais forte? Não se esqueça, cara, que quem está do seu lado é Deus. E Deus é capaz de acabar com toda e qualquer situação. Ele é capaz de sarar todas as suas feridas. Então, não se esqueça de colocar a sua fé no lugar certo. Não em homens, mas sim em Deus, tá bom? Senaqueribe, rei da Assíria, mandou ministros seus a Jerusalém, enquanto estava diante de Laques com suas tropas. Eles deviam dizer a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá, que estava em Jerusalém. Ora, olha para você ver a blasfêmia que Senaqueribe, que o rei da Assíria, vai cometer. Vai falar aqui absurdos, cara. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em quem vocês confiam para continuar numa cidade cercada como Jerusalém? Vocês não percebem que Ezequias está enganando vocês e que os levará a morrer de fome e sede? Ele anda dizendo: Javé nosso Deus nos livrará da mão do rei da Assíria. Não foi esse mesmo Ezequias que destruiu os lugares altos e altares de Javé, ordenando a Judá e Jerusalém para adorar e queimar incenso diante de um só altar? Por acaso vocês não sabem o que fizemos e os meus antepassados com o povo de todos os outros países? Por acaso os deuses dessas nações foram capazes de livrar seus territórios de minhas mãos? Qual dos deuses dessas nações que meus pais consagraram ao extermínio foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Será que o Deus de vocês vai conseguir livrá-los das minhas mãos? Não se deixe enganar e iludir por Ezequias. Não acreditem nele. Os deuses de nenhuma outra nação ou reino foram capazes de livrar seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. O Deus de vocês também não os livrará de minhas mãos. Aqui nós vemos uma blasfêmia, cara, gigantesca. Senaqueribe está ali tentando acabar com a confiança, com a fé que aquelas pessoas tinham em Deus. Olha para você ver, vamos nos colocar nessa situação. Quantas pessoas já tentaram diminuir a tua fé em Deus? Quantas pessoas já tentaram dizer para você: poxa, como você adora esse Deus, Deus que parece que não está te ouvindo, você continua nessa mesma dificuldade, nesse mesmo problema. Só que nós devemos responder para essa pessoa que a gente não adora Deus pelo que Ele faz. Nós não adoramos Deus se Ele faz ou se Ele não faz. Nós adoramos Deus pelo que Ele é. Então sempre, cara, sempre lembre-se que Deus, você o adora pelo que Ele é. E as missões, os propósitos, aquilo que Deus quer é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Então é se entregar verdadeiramente de coração aberto para Cristo, para Deus, pois nós servimos um Deus vivo, um Deus verdadeiro que tem plano muito maiores do que o nosso. Então, se estivermos aí passando por situações difíceis, saiba que Deus está do seu lado. Ele está tentando te mostrar alguma coisa, Ele está tentando te passar algum ensinamento para que você passe por aquela dificuldade, por aquele momento de chuva, de tempestade, mas quando Ele vier com o sol, quando Ele vier com a luz, cara, Ele vai te mostrar por que você passou por aquela situação. Então não se desespere. E não tenha medo, pois nós não adoramos as coisas de um Deus que faz ou deixa de fazer as coisas. Nós adoramos um Deus vivo, um Deus que é, um Deus que tem propósito para a nossa vida. Os ministros de Senaqueribe falaram ainda muito mais coisa contra Javé, Deus, e contra o seu servo Ezequias. Senaqueribe escreveu também mensagens insultando Javé, o Deus de Israel. Ele dizia: assim como os deuses das outras nações não livraram seus povos de minha mão, o Deus de Ezequias também não livrará o seu povo da minha mão. Depois passaram a gritar bem alto, em língua judaica, para o pessoal que estava sobre as muralhas, para o amedrontar e intimidar, e assim tomarem posse da cidade. Vamos nos colocar aqui mais uma vez. Quantas pessoas querem nos amedrontar e intimidar a nossa fé? E por que eles querem isso? Porque são opressores. Eles querem nos intimidar para tomar posse daquilo que só Deus deve ter posse, que é a nossa vida, que é o nosso coração. Então não se deixe se intimidar por os blasfemadores, para aqueles que viram as costas para Deus, para aqueles que falam mal do Senhor. Não deixe eles tomarem posse da sua vida,
pois quem é o rei da nossa vida é o nosso Deus, Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso. Falaram do Deus de Jerusalém como se ele fosse igual aos deuses dos outros povos do mundo, que são produtos de mãos humanas. Nessa situação, o rei Ezequias começou a rezar junto com o profeta Isaías, filho de Amós, pedindo socorro aos céus. Então Javé enviou um anjo que exterminou todos os soldados, chefes e oficiais do acampamento do rei da Assíria. Este voltou derrotado para o seu país, e ao entrar no templo de seu Deus, aí mesmo foi assassinado por seus próprios filhos. Foi assim que Javé salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e deu-lhes tranquilidade em todas as fronteiras. Depois disso, muita gente levou ofertas a Javé em Jerusalém e presentes para Ezequias, rei de Judá, que adquiriu grande prestígio aos olhos de todas as nações. Então essa passagem nos ensina muito. Nos ensina aqui que Deus luta com o seu povo. Aquele povo que entrega verdadeiramente o seu coração para Cristo, ama Ele sobre todas as coisas, pode ter certeza que Deus está lutando com o seu povo. E eu até anotei que a explicação que a Bíblia traz para a gente sobre essa passagem, eu gostei bastante, fala o seguinte: a fraternidade gera a coragem para enfrentar o opressor, na certeza de que Deus está com seu povo, dando a ele a eficácia na luta. Então, mais uma vez, aquela pessoa que tende a falar mal de Deus para você, que quer ali tomar o lugar de Deus para que está te amedrontando, está te intimidando, está duvidando da sua fé, não se esqueça que ela está querendo tomar posse daquilo que só Deus deve ter posse. Ela está querendo tomar posse da sua vida e você não deve permitir de forma alguma, pois é Deus que nos dá a vida, é Deus que nos dá a vitória e é Ele quem deve ter a posse sobre os nossos corações. A presença de Deus no anseio de um povo que luta pela liberdade e pela vida garante a vitória contra os ídolos das nações, por mais poderosas e armadas que elas sejam. Então não importe se o outro lado de lá seja muito poderoso, muito armado, não tem problema. Saiba que você está com Deus e é Deus quem te dá a vitória. Nessa ocasião, Ezequias, versículo 24, ok? Nessa ocasião, Ezequias ficou gravemente doente e implorou a Javé, que o ouviu e o agraciou com um milagre. Ezequias, porém, não correspondeu a esse benefício. Pelo contrário, se encheu de orgulho e atraiu a ira de Javé sobre si, sobre Judá e sobre Jerusalém. Ezequias, porém, se arrependeu do seu orgulho. O mesmo fizeram os habitantes de Jerusalém. Por isso, a ira de Javé não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. Ou seja, ser humilde diante dos pés do Senhor. Não deixar que o orgulho tome conta do nosso coração, pois nós não somos nada sem Deus. É olhar para Ele humildemente e pedir misericórdia, pois sem Deus nós não somos nada. Ezequias tinha enorme riqueza e muitos bens. Construiu depósitos para prata, ouro, pedras preciosas, perfumes, joias, objetos de valor e todo tipo de coisas preciosas. Construiu ainda armazéns para safras de trigo, de vinho e de óleo, estábulos para o gado e currais para as ovelhas. Comprou jumentos e grande quantidade de ovelhas, porque Deus lhe concedeu muitos bens. Então aqui, a palavra de Deus nos mostra que quem dá as coisas aí materiais é nosso Deus. As bênçãos que nós recebemos nas nossas vidas, as coisas que nós conquistamos, é porque Deus está nos dando. Não se esqueça que é Deus quem dá, ok? Foi Ezequias quem fechou a saída superior das águas do Gion e as desviou por um subterrâneo para a parte ocidental da cidade de Davi. Ezequias foi bem sucedido em tudo o que fez. Mas quando os chefes da Babilônia lhe enviaram mensageiros para se informarem sobre o milagre acontecido no país, Deus o abandonou para colocá-lo à prova e conhecer suas intenções. O resto da história de Ezequias, até bacana que a gente comentar, que Deus nos coloca à prova para sabermos se de fato nós amamos a Ele. Nós amamos a Ele sobre todas as coisas. Então é muito importante você saber que se talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, Deus pode estar te testando para ver se você realmente é fiel e você ama a Ele verdadeiramente. O resto da história de Ezequias
e sua fidelidade estão escritos nas visões do profeta Isaías, filho de Amós, e nos anais do rei de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi enterrado na parte mais alta dos túmulos dos filhos de Davi. Judá, em peso, e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram muitas homenagens por ocasião da sua morte. Seu filho Manassés lhe sucedeu no trono. Agora nós vamos entrar aqui no capítulo 33 e nós vamos conhecer um pouco mais, porque a gente já leu aqui, se eu não me engano, está no livro de Reis. Nós vamos aprofundar um pouco mais na história de Manassés, um rei que subiu ao trono ali de Judá, mas ele totalmente virou as costas para Deus. Então ele vai colher aqui as consequências daquilo que ele está fazendo. Preste atenção para você ver. Capítulo 33. Manassés tinha 12 anos quando subiu ao trono e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que Javé reprova, imitando as abominações das nações que Javé tinha expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que o seu pai Ezequias havia destruído, ergueu altares para os ídolos, levantou postes sagrados e prostrou-se diante de todo o exército do céu que ele adorou. Construiu também altares no templo de Javé, sobre o qual Javé havia dito: é em Jerusalém que o meu nome estará para sempre. Construiu altares em honra de todo o exército do céu nos 2 pátios do templo de Javé. Sacrificou, olha para você ver os absurdos, sacrificou no fogo seus próprios filhos no vale dos filhos de Enom, praticou adivinhação e magia, estabelecendo necromantes e adivinhos. Ele provocou a ira de Javé, multiplicando as ações que Javé reprova. Então tudo aquilo que Deus tinha falado ali, não quero que faça, Manassés foi e fez. Chegou até o ponto de pegar a imagem de um ídolo que tinha mandado fazer, colocando-a no templo de Deus, do qual o próprio Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: farei residir para sempre no meu nome este templo em Jerusalém, cidade que eu escolhi entre todas as tribos de Israel. Não deixarei mais do que o pé de Israel se torne errante, longe da terra que dei a seus antepassados, contanto que cumpram o que lhes ordenei, segundo toda a lei, os estatutos e normas transmitidos por Moisés. Então, Deus nos mostra que ele jamais vai nos deixar, desde que nós, contanto que cumprimos o que Deus ordenou, segundo toda a lei, ou seja, os mandamentos, os estatutos e as normas transmitidos por Moisés. Então, Deus nunca vai nos abandonar, desde que nós fazemos também a nossa parte, amando a Ele sobre todas as coisas, daquilo que Ele entregou de mandamento para Moisés, é o que nós devemos seguir, ser cristãos aí verdadeiros, pois por muitas vezes somos, vamos dizer aí, falsos. Estamos com um pezinho na igreja e outro pezinho no mundo. O que de fato você quer, cara? Você quer viver de verdade o caminho de Deus para a sua vida ou você quer viver no mundo? Você é livre para escolher. E Deus pede, Deus fala, Deus nem pede, Deus ordena: não deixarei mais vocês, contanto que cumpram o que lhes ordenei, segundo toda a lei, os estatutos e as normas transmitidas por Moisés. Então, se você de fato quer servir a Deus, cara, segue Deus verdadeiramente. Pare de ficar com um pezinho aí no mundo e outro nas coisas de Deus. É o famoso Raimundo, né? Um pé no mundo e outro na igreja. Então, chega. Na verdade, eu falei errado. É o cristão Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Então, não vamos mais ser cristãos Raimundos. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a cometer erros maiores que os erros das nações que Javé tinha arrasado diante dos israelitas. Javé falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não o atenderam. Então Javé fez vir contra eles os generais do rei da Síria que algemaram Manassés, o acorrentaram e o levaram para a Babilônia. Ao ver-se em apuros, olha para você ver, ao ver-se em apuros, Manassés procurou agradar a Javé, o seu Deus, humilhando-se profundamente diante do Deus de seus antepassados. Ou seja, Manassés ali, na hora que ele viu que ele estava ali no fundo do buraco, qual foi a saída que ele encontrou? Deus. Não vamos esperar chegarmos no fundo do buraco para procurar a Deus. Procure a Deus todos os dias, cara. Todos os dias da sua vida. Javé ouviu sua súplica e o trouxe de volta para Jerusalém, para o seu reino.
Foi assim que Manassés reconheceu que Javé é o Deus. Perdão, foi assim que Manassés reconheceu que Javé é o verdadeiro Deus. Então, assim, não vamos esperar cair no buraco para converter o nosso coração para Deus. Mas, se você aí, que está ouvindo, já está talvez aí no fundo do buraco, também é a sua hora de conversar com Deus, cara. Porque Deus ouve sua súplica e Ele te traz de volta para o seu amor. Mas, para isso, você tem que orar com muito fervor, pedir misericórdia para Deus, pois sem Ele nós não somos nada, e se arrepender de todo o coração. E você reconhecer que Deus, como assim a palavra fala, foi assim que Manassés reconheceu que Javé é o verdadeiro Deus, que você também possa reconhecer que Deus é o único verdadeiro que pode te salvar de todas as suas angústias, de todas as suas dificuldades, ok? Então volte para os braços do Pai, porque Ele te ama muito. Depois disso, Manassés reconstruiu a muralha externa da cidade de Davi, a oeste do Gion, no vale, até a porta dos peixes. A muralha rodeava o Ofel e Manassés a fez bem alta. Também colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Fez desaparecer do templo de Javé os deuses estrangeiros e a estátua do ídolo. Tirou da cidade todos os altares que havia construído no monte do templo e em Jerusalém. Reconstruiu o altar de Javé e imolou sobre ele sacrifícios de comunhão e de ação de graças. Deu ordens ao povo de Judá para prestar culto a Javé, o Deus de Israel. Mas o povo continuou oferecendo sacrifícios nos lugares altos, embora fossem para Javé, o Deus deles. O resto da história de Manassés, a súplica que fez ao seu Deus e os oráculos dos videntes que lhe falavam em nome de Javé, o Deus de Israel, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Sua súplica e como ele foi atendido, seu pecado e rebeldia, os locais onde ele havia construído lugares altos e erguido postes sagrados, ídolos, antes de se converter, tudo está escrito na história de Osai. Manassés morreu e foi enterrado no seu palácio. Seu filho Amon lhe sucedeu no trono. Eu destaquei aqui a explicação que a Bíblia traz para a gente sobre essa passagem que eu gostei bastante. Ela fala o seguinte: o autor de Crônicas fala de uma conversão de Manassés, procurando justificar seu longo reinado. Manassés estava ali pelo caminho errado e ele se converteu para o caminho do Senhor. De fato, nessa época, segundo a teologia da retribuição, um rei só poderia governar muito tempo e viver longos anos se caminhassem de acordo com o projeto de Deus. Então, cara, colocar a sua fé verdadeira em Jesus, pois Ele quer te salvar. Não se esqueça que só encontramos vida verdadeira em Deus. Amon tinha 22 anos quando subiu ao trono e reinou 2 anos em Jerusalém. Amon aqui, filho de Manassés, depois que ele falece, toma-lhe o lugar do trono do pai. Fez o que Javé reprova, como seu pai Manassés. Ofereceu sacrifícios e prestou culto a todos os ídolos que seu pai Manassés tinha feito. Ele, porém, não se humilhou diante de Javé, não se arrependeu para Deus, como seu pai Manassés. Pelo contrário, aumentou as suas culpas. Seus ministros tramaram contra ele e o mataram no seu próprio palácio. O povo da terra, porém, matou todos os que tinham conspirado para o rei Amon. E no lugar dele proclamou o rei o seu filho Josias. Então assim a gente acaba com a leitura de hoje. E a coisa mais importante, cara, que nós lemos aqui, que eu destaquei inclusive, eu até comentei no início, que resume basicamente toda a leitura de hoje. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 30, que é o versículo 9, a segunda parte aqui do versículo 9, que fala: porque Javé, o Deus de vocês, tem piedade e compaixão, ele jamais voltará as costas para vocês, se vocês se converterem para ele. Ou seja, Deus, ele nos ama muito, ele tem muita compaixão, muita piedade e muita misericórdia. Então você que está vivendo a vida em pecado, se arrependa verdadeiramente. Volte para os braços do Pai com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, porque Deus, ele te ama e ele pede, cara, converta-se. Converta-se, pois eu vou te abençoar, eu vou te dar a salvação. Então, filho e filha de Deus, converte o seu coração, porque Papai do Céu está te chamando, tá bom? Um beijo e um abraço no seu coração. Até amanhã.